Salmo número 86, do versículo 1 ao 7. Inclina os teus ouvidos, ó Senhor, e responde-me, pois sou pobre e necessitado. Guarda a minha vida, pois sou fiel a ti. Tu és o meu Deus, salva o teu servo que em ti confia. Misericórdia, Senhor, pois a ti clamo sem cessar. Alegra o coração do teu servo, pois a ti, Senhor, elevo a minha alma. Tu és bondoso e perdoador, Senhor, rico em graça para com todos os que te invocam. Escuta a minha oração, Senhor, atenta para a minha súplica. No dia da minha angústia clamarei a ti, pois tu me responderás. Amém? Amados, a gente olha para a vida de Davi e a gente percebe que ele foi um homem muito abençoado. Aliás, desde a sua adolescência, quando os textos começam a se referir a ele, pastoreando o rebanho do seu pai. Mas a gente tem também o costume de olhar para a vida de algumas pessoas que alcançaram sucesso, e Davi foi uma delas, não só no passado, não só na Bíblia, mas às vezes até mesmo no presente. E às vezes a gente não consegue nem imaginar o que tem se passado na vida daquelas pessoas. A gente conhece o que elas aceitam que seja mostrado. A gente conhece às vezes algumas pessoas pelo seu perfil, e que nem sempre, aliás, na maioria das vezes, não revela a realidade da vida dessas pessoas. E quando a gente olha para um homem espiritual, para uma mulher espiritual, que lograram sucesso, que a palavra de Deus apresenta como exemplo, a gente precisa analisar a vida dessas pessoas também pela sua trajetória, pela sua caminhada. E quando a gente reflete sobre o tema oração, há uma verdade que a gente precisa levantar nesse momento. Que aquilo que mais nos motiva a orar, ou aquilo que mais nos leva a buscar Deus em oração, são os nossos problemas. E às vezes a gente olha para uma pessoa que a gente tem por referência, até mesmo na sua vida espiritual, a gente olha para ela, ela é uma pessoa feliz, uma pessoa realizada, às vezes até profissionalmente, familiarmente, o que tem sido mais difícil nos dias de hoje, até porque a realização familiar, o dinheiro não pode comprar, a escola, a faculdade, a universidade, os títulos que a gente alcança também não nos habilitam a termos uma família feliz e realizada. Mas quando a gente olha para a vida dessas pessoas que a gente tem tido por referência, às vezes a gente não sabe quase nada do que ela tem passado. E às vezes a gente, se soubesse, não gostaria de estar na vida delas, passando pelo que elas estão passando, enfrentando os problemas que elas estão enfrentando. Mas uma verdade, a Bíblia traz à tona, é que problema nunca foi motivo para afastar as pessoas de Deus. Problema nunca foi motivo para que pessoas deixassem de alcançar sucesso perante o Senhor e perante a sociedade também. A maioria dos crentes Deus tem levantado como exemplo de vida, que levam inspiração para as outras pessoas, para que essas pessoas possam ter desejo de conhecer o Deus, o Jesus que elas confessam. Conhecer no seu íntimo, no seu interior. Quem não gostaria de saber como que Billy Graham orava, por exemplo? John Wesley, grandes homens de Deus que no passado fizeram diferença na sociedade e na história. Se a gente olhar para a vida de Davi, a gente vai ver que problemas sempre fizeram parte da vida dele. Ainda na adolescência, Deus disse a Samuel que fosse à casa de Jessé, pai de Davi, para ungir dentre os filhos de Jessé um rei. O que o pai de Davi fez? Chamou todos os seus irmãos e desprezou Davi. Deixou Davi lá pastoreando, quebrando o galho, segurando lá as pontas com o rebanho, enquanto aqueles a quem o pai reputava como merecedores, pré-julgando-os, e de repente Deus fala com o profeta Samuel: não siga os olhos do homem, porque eu não vejo como o homem vê. E de repente para tudo, todos ficam esperando, porque Samuel disse: olha, não está entre esses aqui, aquele a quem Deus escolheu para ser o rei do seu povo. Então todos ficaram ali esperando Davi chegar do campo, para que pudesse começar aquela cerimônia na qual Samuel ungiu Davi. Ele vai então
sabendo já da sua unção, a um campo de batalha, e ali ele vê os seus irmãos, soldados de guerra, sendo zombados, tripudiados, vilipendiados por um homem chamado Golias, que não só insultava seus irmãos, o seu rei, que era Saul nesse tempo, mas também insultava seu Deus. Davi então enfrenta Golias e como presente ele ganha a filha do rei. E a gente vê mais um problema que Davi começa a enfrentar, porque ele não teve nem o direito de escolher a sua primeira esposa. Fora imposta a ele pelo rei. Ele começa então a ter problemas dentro do seu lar, por conta do seu pai, dos seus irmãos. Quando ele levou alimento para os seus irmãos disseram: o que você está fazendo aqui? Volte lá para o rebanho do nosso pai. Ele era alguém desprezado ali. Ele vai para a casa agora do seu sogro, que era o rei. Muitos queriam estar no seu lugar, mas nem imaginavam que pouco tempo depois o seu sogro haveria de desejar matá-lo, como tentou matá-lo algumas vezes. Então Davi começa a experimentar problema dentro do seu novo lar, dentro da sua nova casa, dentro da sua nova família com o seu sogro. E o tempo se passa e ele chega a ser rei. Enquanto rei, teve muitos filhos, e de repente ele também tem um problema com um dos seus filhos, Absalão, que quis tomar o seu lugar, que aliás fez uma rebelião e por algum tempo, mesmo que curto, mas conseguiu tomar o seu lugar. A gente vê então Davi tendo problema na sua família paterna e materna, depois na sua própria família conjugal. Agora, quando ele se torna marido e pai, ele tem problema com os seus filhos. Olha como os problemas sempre acompanharam a trajetória de vida deste homem, que recebeu o título de homem segundo o coração de Deus, que mais escreveu salmos, cujas orações são as mais registradas na palavra do Senhor. E a gente aprende com Davi a fazer dos nossos problemas oportunidades para nós crescermos. A gente precisa olhar para o modo como Davi viveu. Problema na vida de Davi nunca foi motivo para que ele se vitimasse. Ele olhava para as pessoas ao seu redor e ele nunca achava que os problemas daquelas pessoas eram maiores do que o seu problema, ou que o seu problema era maior do que os problemas daquelas pessoas, o que é comum na vida de quem se auto-vitimiza. Às vezes até mesmo dentro da igreja, e eu falo igreja me referindo àqueles que são convertidos, não necessariamente uma igreja local como essa aqui. Gente que conhece a Cristo, gente que já teve experiência com o Senhor, que sabe o que Deus é capaz de fazer na sua vida, gente que já experimentou milagres de cura de enfermidades físicas, gente que já experimentou milagres de restauração de família, de casamento, e de repente vem um problema, e ela se entrega àquele problema, e ela começa a achar que ninguém tem um problema do tamanho do dela, e ela começa a se auto-vitimar, e ela despreza o seu Deus. Davi não é exemplo de quem agiu assim. E a gente precisa olhar para a nossa vida hoje, irmãos, e analisarmos a nós mesmos. E vemos aquilo que acontecia quando nós orávamos, sentindo ali a presença e o resultado das nossas orações. Davi então passa a ser esse exemplo de pessoa que compartilhava as suas lutas com Deus, compartilhava as suas cargas com o Senhor. E o que nós temos aprendido, irmãos, na palavra de Deus, é que o artifício, o instrumento que Deus nos deu para compartilharmos com Ele as nossas cargas, aliás, Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, é a oração. O primeiro ponto que a gente precisa refletir é se temos orado e como temos orado. Existem algumas certezas que a Bíblia nos mostra, que habitam o coração da pessoa que ora verdadeiramente a Deus. A primeira delas é a certeza de que Deus nos ouve. No Salmo 40, Davi também ora a Deus, e ele diz assim: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Eu percebo que a oração que alcança o coração de Deus, se nós olharmos agora para o Salmo 86, que também reflete uma oração de Davi, é aquela oração que precisa ser feita com paciência, uma oração que precisa ser feita sobretudo com humildade e também com confiança e fé. Leia comigo, Salmo 86, a partir do versículo 1. Ele começa a sua oração dizendo assim: inclina os teus ouvidos, ó Senhor,
e responde-me, pois sou pobre e necessitado. Guarda a minha vida, pois sou fiel a ti. Tu és o meu Deus, salva o teu servo que em ti confia. E ele clama por misericórdia, dizendo: misericórdia, Senhor, pois eu clamo a ti sem cessar. Então Davi inicia sua oração apresentando uma espécie de um autodiagnóstico sobre a sua própria vida. Não que ele esteja falando de si, se exaltando. Não que fosse uma oração de si para si mesmo, como Jesus se referiu à oração do publicano, lá na parábola que ele construiu. Mas ele estava falando de si como um autodiagnóstico, ele estava procurando se conhecer diante de um momento em que nós mais estamos suscetíveis a uma ação reveladora do Espírito Santo, que é o momento das nossas orações. Há pelo menos cinco revelações aqui que ele fala sobre a sua vida. Primeiro ele diz: eu sou pobre e necessitado. Provavelmente ele ainda não era o rei de Israel nesse tempo. Então ele fala sobre a sua condição social, ele fala sobre suas carências, de uma certa forma ele está falando sobre os seus sonhos e aquilo que também era sonho de Deus para a sua vida. Depois ele diz: eu sou fiel a ti. Não se gabando, se autoexaltando, mas ele diz: Senhor, eu tenho buscado ser fiel a ti. Tenho me esforçado para ter uma vida de santidade, digna de quem é servo do Senhor. Em terceiro ele diz: tu és o meu Deus. Como quem estivesse declarando a sua posição de súdito, de servo, de quem tem um soberano sobre sua vida. Aí eu paro e pergunto para os irmãos: como que nós temos enxergado Deus? Qual é o papel que Deus tem exercido na nossa vida? O nome Deus tem sido um nome muito comum na boca de muitas pessoas que nem têm levado Deus a sério. A gente precisa olhar para Deus como soberano, como alguém que é Senhor da nossa vida, como alguém a quem nós confiamos o nosso ser, a direção dos nossos sonhos, tudo aquilo que nós temos e tudo aquilo que nós queremos ter e ser. Então ele diz: tu és o meu Deus. Para Davi, Deus era um sujeito muito mais amplo do que o que as outras pessoas pensavam acerca de Deus, o que nós muitas vezes pensamos acerca de Deus nos dias de hoje. E às vezes a gente percebe gente orando, falando com Deus como se fosse um amiguinho da escola, como se fosse um vizinho, como se estivesse às vezes num ambiente muito comum. A Bíblia fala que Deus é nosso amigo e fala que Ele foi amigo de muitas pessoas. Mas uma amizade respeitosa, que impõe limites, que guarda posições, até mesmo para que essas posições possam exercer, através de um papel, aquilo que nós, como súditos, como servos do Senhor, vamos precisar receber do nosso Deus lá na frente. Em quarto, Davi diz: salva o teu servo, pois em ti confio. Ele não só coloca a sua condição de servo, porque antes já tinha dito que Deus era o seu Senhor e soberano, mas ele revela aqui algo que existia no seu íntimo, que se chama confiança. Então a gente olha para Davi como sendo alguém que orava, confiando em Deus. A gente olha para Davi e vê que ele vivia, que ele lutava, que ele enfrentava os seus problemas como alguém que confiava no Senhor. E em quinto, ele diz: eu clamo a ti sem cessar. Quando a gente vê o apóstolo Paulo falando aos Tessalonicenses, dizendo orai sem cessar, certamente que foi o mesmo Espírito Santo que o inspirou lá, o Espírito Santo que inspirou Davi aqui, a ter uma vida de oração todo o tempo todo. Eu queria refletir com os irmãos sobre aquele encontro que Moisés teve com Deus lá no Monte Horebe. Um encontro que também nos mostra algo sobre oração. Naquele encontro, está lá no livro de Êxodo, capítulo 3, a partir do versículo 7, Moisés está voltando já do pastoreio do rebanho do seu sogro, e de repente ele tem uma experiência vendo um arbusto de uma sarça que estava pegando fogo, mas que não se consumia. E aquele fenômeno atraiu a atenção de Moisés. Ele então, ao chegar ele perto, ele ouviu Deus falando com ele. E dentro daquele diálogo,
Deus fala assim: eu de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo lá no Egito, da onde Moisés tinha saído como um fugitivo. Ele diz: eu também tenho escutado o seu clamor por causa dos seus malfeitores, e sei quanto eles estão sofrendo, por isso eu desci para livrá-los. Se a gente olhar essa curta palavra que Deus deu a Moisés, a gente vai perceber aqui aquilo que tocou o coração de Deus quando ele observava o seu povo lá no Egito. E a palavra do Senhor diz que os olhos de Deus estão em todo lugar. Mas não só aquilo que ele observou, como aquilo que ele também ouviu. E a gente sabe que o povo clamava. Por quê, irmãos? Porque sofria, porque tinha problemas, porque estava sendo oprimido, vivendo como escravos ali no Egito. Então ele diz: eu tenho visto a opressão sobre o meu povo. Depois Deus diz: eu tenho escutado o seu clamor. Deus mostra aqui de uma forma muito clara que ele sabia a causa. Ele diz: por causa dos seus malfeitores. Deus diz: eu sei o quanto eles estão sofrendo. E por último Deus diz a Moisés que estava disposto a agir, aliás que já estava agindo. Ele diz: por isso eu desci para livrar o meu povo. E era um povo que estava fazendo o que, irmãos? Orando, orando em forma de clamor. Então a gente percebe aqui o que existe nas nossas orações que toca o coração do Pai. Tanto olhando para a vida de Davi, quanto olhando também para a vida do povo de Israel, que estava vivendo um tempo de escravidão no Egito. Essas duas experiências nos mostram que Deus é um Deus que nos ouve. E se há uma certeza que habita o coração daquele homem, daquela mulher que ora verdadeiramente ao Senhor, é a certeza de que Deus vai ouvi-lo. Amém, irmãos? A segunda certeza que a gente vê na vida de quem ora verdadeiramente ao Senhor é que o agir de Deus não é somente certo, mas é perfeito. A gente sabe que Deus nos ouve, e a gente espera que Deus nos atenda, mas é necessário uma contrapartida. A fidelidade, a humildade, são coisas que tocam o coração de Deus. Mas isso também significa que nem sempre, irmãos, o fato do agir de Deus ser perfeito, também nos significa a nós que nem sempre Deus vai agir no tempo que a gente quer que Ele haja. Uma outra coisa, Deus nem sempre vai agir da maneira como a gente espera que Ele venha agir na nossa vida, porque nós somos imperfeitos. Então uma das coisas que a gente precisa aprender no perfil de quem ora verdadeiramente ao Senhor é ter paciência e aguardar esse agir de Deus, no tempo de Deus e da forma como Deus quer agir. Eu preciso orar com paciência. Lembra o Salmo 40? Davi disse o quê? Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. O Salmo 37 também é um outro exemplo. Davi diz: confie no Senhor e faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará de segurança. Deleita-te no Senhor e Ele te concederá os desejos do teu coração. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele agirá. Eu tenho visto e percebido na vida de pessoas que têm buscado pelo menos uma vida de oração, que Deus é aquela pessoa que não se mantém indiferente para com aqueles que o buscam e que falam verdadeiramente com Ele, que tem buscado e procurado desenvolver uma vida de santidade e fidelidade ao Senhor. Salmo 84, não é de Davi, é dos filhos de Coré. Ele diz que o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor concede favor e honra, e o Senhor não negará ou não sonegará bem algum àqueles que vivem e andam corretamente, ou vivem e andam com integridade. Então, se a gente caminhar pelos salmos, a gente vai perceber e construir o perfil de um homem e de uma mulher de oração que tocam o coração de Deus. E uma outra pergunta que eu faço aos irmãos: a nossa vida tem sido assim? Você tem orado a Deus nessa direção? Nós precisamos fazer a nossa parte, irmãos.
porque Deus é certo que vai fazer a parte dele. Há um momento na história do povo de Israel que me toca muito, que foi vivido por um rei chamado Josafá. Está lá no segundo livro de Crônicas, no capítulo 20, se os irmãos quiserem conferir essa história, ela é maravilhosa. E foi um momento em que 3 exércitos de povos diferentes se levantaram contra Judá. E naquele momento chegou a notícia para Josafá. Já estavam por cercar Jerusalém. O que você faria se estivesse no lugar daquele homem? Vendo ali sua família, e que certamente seriam todos abatidos. Vendo ali a sua posição de líder e tantos olhares voltados para ele, esperando uma definição, esperando uma direção. Josafá não teve nenhuma outra atitude senão de orar a Deus. Depois que informaram para ele a situação, a real situação que estava por acontecer, ou seja, aquele grande problema que já batia a sua porta, o texto diz que o que Josafá fez foi orar. Ele disse: Senhor, Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que está nos céus? Tu governas sobre todos os reinos do mundo, força e poder estão em tuas mãos, e ninguém pode opor-se a ti. Essa oração tocou o coração de Deus, irmãos. Josafá colocou o povo para jejuar. Aliás, não só colocou o povo para jejuar, como ele também jejuou. E proclamou um jejum. Ele usou da sua autoridade como rei de um povo que era o povo de Deus. E ele convocou o povo a tomar posição de quem pertencia a Deus. É nessa hora que a gente precisa olhar para os problemas que às vezes batem à porta da nossa casa, cujo líder somos nós, cuja referência espiritual somos nós. E nem sempre a gente tem tomado uma atitude espelhada na atitude do perfil de um homem de oração, como Josafá, por exemplo. Chamou a sua família para um jejum, para orar, e orou e jejuou junto com ela. Eu tenho certeza, irmãos, que muitos dos problemas que às vezes se levantam contra a nossa vida, contra a nossa família, contra a nossa empresa, contra o nosso trabalho, contra a nossa vida profissional, muitos desses problemas seriam solucionados e alguns até mesmo evitados, se nós estivéssemos vivendo uma vida de oração conforme a referência que temos na palavra de Deus, por exemplo, de Davi, e aqui nesse caso específico de Josafá. Sabe qual foi a resposta de Deus para ele? Segundo Crônicas 20, versículo 17. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Simplesmente tomem suas posições. Lembra que eu falei que a gente precisa fazer a nossa parte, porque Deus vai fazer a parte dele? Não se preocupe com aquilo que não compete a você fazer. O que é para Deus fazer, Ele vai fazer. Agora eu vejo muita gente se preocupando em saber se Deus vai fazer, em saber como Deus vai fazer, em saber quando Deus vai fazer, e se esquece de fazer aquilo que compete a ela fazer. Como se a gente quisesse ver Deus dar o primeiro passo. E não é assim. Deus falou: tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará, ó Judá, ó Jerusalém. Não tenham medo, nem se desanimem, saiam para enfrentá-los amanhã, porque o Senhor estará com vocês. Mais à frente, no versículo 21, ele diz: depois de consultar o povo, como prova de que Josafá realmente obedeceu à voz do Senhor, ele nomeou alguns homens para cantarem, louvarem ao Senhor, pelo esplendor da sua santidade. E foram à frente do exército cantando, dizendo: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. E a Bíblia diz que quando eles começaram a cantar, entoar louvores, fora Deus quem havia preparado emboscadas de uma forma milagrosa para os seus inimigos. E tanto os amonitas como os moabitas e os moradores do Monte Seir, que estavam invadindo Judá, foram completamente destruídos. Houve um desentendimento ali, e eles lutaram contra si mesmos, e todos morreram. Irmãos, a gente não imagina como que é o agir de Deus, como tem sido.
a gente vê os resultados na maioria das vezes. E às vezes a gente desfruta dos resultados quando Deus age, até mesmo evitando os problemas. São aquilo que nós chamamos de livramentos que vêm da parte de Deus. E quando a gente olha para a nossa vida dessa forma, nessa perspectiva, a gente percebe o quanto nós temos falhado com a nossa fidelidade no que tange a uma vida de oração. Às vezes a gente impede essa continuidade do agir de Deus na nossa vida, de uma forma tremenda como tem agido, porque nós não temos orado da maneira que precisávamos orar. Em terceiro e último lugar, eu vejo que há uma outra certeza que habita o coração do homem e da mulher que oram verdadeiramente ao Senhor. Quando ele busca viver em santidade, porque também não há como você ter vida de oração sem buscar uma vida de oração verdadeira e eficaz, sem você ter compromisso de testemunhar através da sua vida quem Deus é em você. Nós temos a certeza de que Deus vai nos encher do seu amor e da sua alegria. Continua no Salmo 86, que nós lemos no início, versículo 4 e 5. Dentro da oração de Davi, ele pede para Deus: Senhor, alegra o coração do teu servo, pois a ti, Senhor, eu elevo a minha alma. E tu és bondoso, tu és perdoador, Senhor, rico em graça para com todos aqueles que te invocam. Se nós olharmos para essa maneira como Davi orou, pedindo alegria. Ninguém que ora pedindo alegria, irmãos, está vivendo um momento de intensa alegria. Ou ele está querendo ser mais alegre, mais feliz, ou ele realmente está vivendo um momento de tristeza. Às vezes a gente quer orar de uma forma muito específica: Senhor, resolva o meu problema, resolva esse problema. Porque a gente está triste, esse problema está nos entristecendo. Mas a gente deveria orar: Senhor, nos dê alegria, independente do problema que nós estamos vivendo. Sabe por quê? Porque às vezes o problema tem sido um instrumento didático de Deus na sua vida. E Ele não vai te livrar desse problema. Mas Ele é um Deus capaz de te dar alegria, mesmo você vivendo esse problema que você está vivendo. O apóstolo Paulo tinha um problema na sua vida, ao qual ele chamou de espinho na carne. E ele orou para Deus pelo menos por 3 vezes, pedindo ao Senhor que resolvesse aquele problema dele. E Deus disse: eu não vou resolver. A minha graça te basta. A minha graça te basta. A minha alegria te basta. O meu agir na sua vida basta para você. Então, queridos, muitas vezes nós estamos passando por problemas. E isso é comum a todas as pessoas. Mas a maneira como nós vamos reagir aos problemas, se estaremos ou não em oração, e a maneira como nós estaremos orando, é o que vai fazer a diferença. O apóstolo Paulo, quando escreveu aos Coríntios, na segunda carta, capítulo 4, ele abriu seu coração e extravasou. Ele falou de um momento que ele estava vivendo ali. Ele disse: de tudo nós somos atribulados ou pressionados, mas não desanimados. Nós até ficamos perplexos, mas não desesperados. Às vezes nós somos perseguidos, é Paulo, o apóstolo, está falando, irmãos, mas não nos sentimos abandonados. Às vezes nós somos abatidos. Então ficar abatido é uma característica que também pode acontecer na vida do servo de Deus. Mas ele diz: às vezes nós ficamos abatidos, mas não destruídos. Porque se o maligno vem para te destruir, Jesus veio para te trazer vida, e vida com abundância. Amém? O perfil do homem e da mulher que ora verdadeiramente ao Senhor precisa ser um perfil aprendido e absorvido por nós. Às vezes os problemas têm tomado conta do nosso ser, têm trazido ansiedade para nós. E como tem sido a nossa reação nesses momentos? Eu me lembro quando eu era adolescente ainda, com tantos sonhos, e sem nada de concreto na minha vida, muitas interrogações. 2 coisas me acompanhavam nos momentos da minha oração ou das minhas orações. A
primeira delas era o Salmo 40, que dizia: esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. E a segunda era um cântico, um louvor, que falava muito ao meu coração. E que dizia assim: não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um, seria muito para ti. Era Deus falando para mim. E eu cantava percebendo a voz de Deus na minha vida. E nesse cântico a gente ouvia Deus dizendo assim: é meu, somente meu, todo o trabalho. O teu trabalho é descansar em mim. O Salmo 37, o Salmo de Davi. Vamos cantar juntos? Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um, seria muito para ti. Aí Deus te visita seu coração e diz: é meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Segunda parte diz assim: não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Tua família entrega tudo a mim, confia de todo o coração. Mais uma vez Deus te visita. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Glória a Deus, irmãos. Louvado seja o Senhor Jesus. Louvado seja Deus, porque é dele o agir, é dele tanto o querer quanto o realizar nas nossas vidas. Eu vi o agir de Deus lindo, maravilhoso na minha vida, quando eu me submeti a Ele e me entreguei em oração ao Senhor. Ainda jovem, o Senhor me deu uma faculdade maravilhosa, um dos sonhos da vida de muitos jovens ainda hoje, Universidade Federal do Rio de Janeiro. O Senhor me deu muito mais do que eu pensava. O Senhor me deu uma profissão, uma função linda de professor. Depois o Senhor me deu mais do que eu pensava, porque me chamou para ser pastor. E a Bíblia diz que ele que almeja o episcopado, grande obra almeja. A segunda parte do cântico diz: não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Como todo jovem precisa tomar uma das decisões mais importantes da sua vida. Eu já tinha tomado a mais importante, que era entregar minha vida a Cristo. Mas agora faltava tomar uma decisão de uma boa escolha para o meu casamento. E Deus me deu a Alessandra, não sei onde está. Uma bênção na minha vida. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega o coração, o sentimento. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. Deus é fiel, irmãos. Quando Ele diz, Ele faz. É meu, somente meu, todo trabalho,
e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. E eu senti aquele colo do Pai me acolhendo, meninando. Quantas noites, tomado por ansiedade, o Senhor me visitou e operou milagres na minha vida. Que Deus nos abençoe, irmãos.